Será que o seu pai pode atrapalhar a sua prosperidade? Live número 12 da série Enriquecimento Sistêmico, e hoje nós vamos fazer a parte 2 desse assunto tão importante, e nós estamos evoluindo aqui dia após dia em cada uma dessas lives para que você possa perceber as raízes, a profundidade, mas também tão simples, raízes, né, da sua relação com o dinheiro, da sua relação com a prosperidade financeira, e não só com a prosperidade financeira, pois a metodologia enriquecimento sistêmico preza por princípio, inclusive, a metodologia enriquecimento sistêmico é a metodologia que eu desenvolvi, marca registrada, inclusive, e essa metodologia preza por você enxergar o enriquecimento de uma forma sistêmica, ou seja, enxergando o todo, se percebendo como corpo, mente e espírito, e dessa forma podendo não só fazer dinheiro, mas se sentir feliz, realizada, merecedora e o que mais é possível dentro da sua linha de vida e na construção do seu futuro. Paula Cassanho falando aqui, psicóloga, consteladora familiar, mentora de mulheres, mentora de empresárias, mentora de alavancagem sistêmica para pessoas e negócios. E hoje, então, vamos fazer essa live que eu vou colocar o título e deixar aqui, que é: será que seu pai, gente, pai biológico, tá? Será que seu pai pode atrapalhar a sua prosperidade? Oh my God! E aí, será? Ontem nós tivemos a parte 1 dessa live, lembrando que nós estamos hoje na live número 12 da série de 30 lives de enriquecimento sistêmico, e você pode assistir as gravações lá numa playlist especial no meu YouTube, tá? Inclusive, gente, meu YouTube tem quase 500 vídeos, é extremamente profundo, como é que eu posso te dizer? Lá no meu YouTube você pode literalmente fazer uma formação de constelação, tá? Então você pode assistir as lives lá, e você também pode entrar no grupo gratuito, que é um grupo VIP, que você pode entrar através do link da bio, e nesse grupo VIP é onde eu estou colocando lá as lives, estou passando alguns exercícios também, e é por onde no dia 26/4, às 10 horas da manhã, nós vamos enviar para você o link do Zoom, onde eu vou fazer uma masterclass massa demais com o tema Como Enriquecer Sem Perder Saúde e Família. Então vai ser uma masterclass muito legal, muito extraordinária, com passos simples e ao mesmo tempo extremamente efetivos. E também vou anunciar nesse dia a nova mentoria Enriquecimento Sistêmico, que eu tenho muito prazer em trazer aqui para vocês, que vai ser uma revolução no caminho de prosperidade de quem estiver sedento e sedenta para receber a minha direção e receber a minha mentoria na construção do seu próprio futuro, tá bom? Sem mais delongas, bora lá, porque nós temos muitas coisas para fazer aqui hoje. E ontem, o que nós falamos ontem de tão importante para que hoje a gente tivesse que fazer uma live parte 2 desse assunto do pai, tá? Ontem nós fizemos uma retrospectiva bem sistêmica mesmo. Nós olhamos para a história de origem dos nossos pais, do nosso pai, dos homens da família. Nós conseguimos observar, inclusive quem não viu a live de ontem, eu sugiro fortemente que você assista, porque foi uma live muito esclarecedora sobre muitas coisas das dinâmicas ocultas que acontecem, não só em relação ao nosso pai biológico, mas em relação à nossa mãe, em relação aos homens da família e às mulheres da família. Eu fiz exercício, eu mostrei com os bonequinhos, então foi uma introdução profunda. Você não precisa assistir aquela live para assistir essa, mas eu recomendo que você assista, porque vai fortalecer essa visão mais ampla e ao mesmo tempo sistêmica e mais respeitosa para suas histórias de base, tá? Quem não respeita as histórias de base, quem não tem um respeito profundo pela sua história de origem e pela sua própria história, além de repetir muitas zicas e muitas melecas, para não falar outra palavra, da sua origem e da sua própria história, não vai conseguir alavancar a sua prosperidade. Por que a gente tem tetos? Por que a gente tem perdas? Por que a gente tem maus negócios? Inclusive, logo em breve vamos fazer live sobre o que são os maus negócios, tá? Por que isso acontece? Porque existe muitas interferências, que eu vou chamar aqui de pontos cegos, que são pura ignorância das leis sistêmicas, ordem, pertencimento e equilíbrio. Quando você aprende, que é o que nós estamos fazendo nessa série de lives, quando você vai aprendendo sobre ordem, pertencimento e equilíbrio, como essas leis atuam no seu inconsciente, como essas leis estão atuando na vida,
e você começa a ter esse entendimento, você começa então a colocar em prática e mudar muito rapidamente os seus resultados. As alunas que estão aqui assistindo, que são minhas alunas, que são minhas mentoradas, e também quem está só chegando agora e já está se movimentando aqui comigo, já pode contar resultados, porque eu estou recebendo inclusive no WhatsApp, no direct, centenas aí de pessoas falando que estão mudando muito de vida. As minhas lives, inclusive, elas são mais assistidas, as gravações, inclusive, do que as próprias, os próprios ao vivo, e por isso eu tenho recebido muitas considerações sobre isso, tá? Então, como ontem nós falamos mais sobre essa parte sistêmica, hoje nós vamos falar um pouco mais da parte comportamental. E eu já quero que você que está estudando comigo aqui nessa live de hoje, que você anote o seguinte: você vai colocar de um lado a expressão pai ausente e do outro lado você vai escrever a expressão pai presente, para que a gente comece a esmiuçar isso juntos aqui. Eu tenho uma teoria, essa teoria na verdade ela é mais do que uma teoria, porque ela é uma comprovação prática nesses últimos 10 anos de consultório. Eu aqui, bom dia porque não almocei, bom dia, eu também não almocei, seja bem-vinda. Então, eu tenho comigo uma teoria que, na verdade, não é uma teoria. Eu já validei isso nos últimos 10 anos de atendimentos em consultório, de atendimento em empresas e empresários, etc. Eu já consegui validar isso, que todo mundo tem problema com o pai. Todo mundo tem problema com a mãe também, mas como a gente vai falar mais de pai aqui, então escreva aí, ó. Todo mundo tem problema com o pai. Quem teve o pai ausente, que o pai foi embora, que o pai abandonou a família, que o pai, enfim, não ficou na relação de casal com a mãe, não ficou presente para cuidar dos filhos, fisicamente falando, essa pessoa tem problema com o pai. A pessoa que teve o pai presente, que o pai ficou casado com a mãe, que o pai, enfim, levou na escola, que o pai pagou a escola, que o pai, sei lá, ensinou a pescar, que o pai brincou e etc. Também tem problema com o pai. E nós precisamos entender isso, porque senão você cai na ilusão de que existe uma forma ideal. E posso falar, o que mais atrapalha a nossa evolução, não só financeira, mas em relacionamentos, profissional, negócios e tudo mais, é a ilusão de que existe um pai, um tipo de pai perfeito, um tipo de mãe perfeita, um tipo de relação de casal perfeita. E aí nós temos um agravante, que são as redes sociais, que são as novelas e os contos de fadas, onde a gente enxerga um lindo mundo da imaginação, como cantaria a Xuxa, né? Então, quando a gente cria a idealização de que se eu tivesse um pai que tivesse feito isso, se eu tivesse uma mãe que tivesse feito isso, ou se não tivesse feito isso, e eu me baseio nessa ilusão, me baseio nesse checklist, tá? E aí, eu vou lá e vejo um filme, eu vejo uma novela, eu vejo o conto de fadas. Aí eu vou lá e vejo nas redes sociais uma família ideal. Aí eu vou lá e vejo, sei lá, quem que é referência para você? Eu vejo Joel J, Lalas e seus filhos, né? Eu vejo Caio Carneiro, Fabi Carneiro e seus filhos. Eu vejo Flávio Augusto, que são os meus mentores, inclusive, tá? Eu vejo Flávio Augusto, Luciana e seus filhos. E aí eu vejo, de repente, até pessoas que eu admiro na minha cidade, pessoas que eu admiro. Vejo a Paula, é que eu não tenho filhos, não sou casada, então talvez nesse quesito, né, relacionamento com filhos, assim, você não vai conseguir ver especificamente no meu dia a dia, obviamente, né? Mas, por exemplo, você vê a minha rotina, aí você começa a falar assim, nossa, e aí a Paula falou isso, e a Paula teve esse resultado. Aí eu vejo as redes sociais da Paula. Aí você pega uma outra pessoa que você admira, um homem, uma mulher que você admira, seja solteira, seja casada, tenha filhos, não tenha filhos, uma profissional que você admira, igual, por exemplo, eu tenho várias clientes que são pediatras, e eu falo muito para elas, né, que elas acabam às vezes se comparando com o tipo de postagem, o tipo de posicionamento que a colega está fazendo nas redes sociais. Isso é um grande perigo para a nossa evolução. Por quê?
Porque quando a gente se compara com o outro e a gente se compara com a imagem aparente sem saber da verdade, o que eu acabo fazendo? Eu me paraliso. Pode escrever isso. Todas as vezes que você se compara com qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida, e você faz esse molde, fulano faz assim, eu faço assado, imediatamente você entra num estado de paralisação. E por que isso acontece? Primeiro, porque você se julga, você olha você como errada, como errado, você acaba se culpando por não atingir X, Y, Z resultado, quando na verdade, primeiro que cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas habilidades, e inclusive nós vamos falar sobre missão e propósito, provavelmente eu falo inclusive amanhã é um bom dia para falar de missão e propósito na perspectiva sistêmica, tá? Mas primeiro que cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua unicidade, cada um tem os seus próprios recursos, cada um inclusive, eu tenho uma frase que eu falo constantemente, que todos os seus fracassos, dores e traumas e feridas, na verdade, forjaram o seu grande propósito na Terra. E se você não lembra disso e você se compara, você vai esquecer da sua unicidade, ou seja, do quão único, o quão única você é, por ter, inclusive, vivido cada uma das coisas que você viveu, tá? Então, com essa introdução, eu consigo trazer aqui para você algo muito importante sobre essa verdade de que se você teve pai presente ou se você teve pai ausente, independente de qualquer coisa, você tem problema com o teu pai. E se você tem problema com o teu pai, você também tem problema com a sua mãe. E se você tem problema com o seu pai e com a sua mãe, você vai para a vida e você se relaciona com a vida a partir da falta. Você se relaciona com a vida a partir de uma demanda relacional, de uma idealização de que algo deveria ser diferente para você, para que você pudesse ser feliz. E baseado nessa perspectiva, ou você vai ter o seu filtro, seu óculos de enxergar a vida, ou vai morar no passado, ou vai morar no futuro. Paula, como eu sei que meu óculos está morando no passado? Que minha forma de enxergar a vida está baseada no passado? Você tem aquela expressão, se tivesse acontecido isso, 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 se eu tivesse nascido na família XYZ, se minha mãe não tivesse, se meu pai não tivesse, blá, 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 blá. Então, o se, ele é uma expressão de quem está morando no passado. E quem está morando no passado, sistemicamente tem o que nós chamamos de movimento de morte. Não é ser um suicida, tá? Movimento de morte significa você não ter energia vital para realizar uma vida que caminha para frente, que evolui, que segue adiante, porque algo em você está ali, sempre olhando para trás. E quem mora no futuro, quem está esperando o futuro, então, por exemplo, poxa, eu tenho um pai e uma mãe XYZ, meu pai foi assim, minha mãe foi assado, etc. Então eu espero que no futuro eu seja uma mãe melhor para o meu filho, eu vou ter um marido melhor do que meu pai foi para minha mãe, e assim eu vou ser feliz. E lá no futuro eu vou conseguir provar que, entendeu? Que eu posso ficar no casamento. Meu pai foi embora, mas eu vou fazer de tudo para ficar no casamento. Eu não vou ser como a minha mãe foi pro meu pai, que acabou mandando meu pai embora, porque a gente vai culpando e terceirizando as pessoas, tá? A gente vai olhando tanto para a humanidade dos nossos pais, que a gente acaba julgando e condenando eles pelaquilo que a gente acha que eles fizeram para que a relação de casal acabasse, para que o pai fosse embora, para que o pai traísse, para que a mãe fizesse isso, fizesse aquilo, etc. Sim? E aí o que acaba acontecendo? Eu acabo vivendo em função de uma ilusão ideal que eu construí de futuro e que eu só vou ser feliz quando eu fizer ou XY coisa acontecer na minha vida. E também é um movimento de morte, embora a projeção seja no futuro, também é um movimento de morte, porque algo em mim espera uma coisa que não é real acontecer para que eu então possa ser feliz. E aí a expressão clássica de quem mora no futuro é: quando eu tiver, quando acontecer,
quando eu fizer tal coisa, XY coisa, quando acontecer esse XYZ resultado da minha vida, eu vou ser feliz. E tudo isso tem a ver com todas essas dinâmicas relacionais que foram acontecendo no decorrer da nossa vida. Lembrando que nós fizemos algumas lives aqui, que eu fiz algumas lives aqui, onde nós falamos sobre as feridas das crianças. Todos nós temos a ferida. Peraí um pouquinho. Todos nós temos a ferida da rejeição, do abandono e da culpa, com pai e com mãe, independente deles terem ficado perto ou não, tá? E como que isso reverbera? Isso faz com que a gente acredite que algo nos falta sempre. A Rê tá perguntando aqui, e ter a sensação de que não tem pai, como se ele não existisse, de uma maneira leve, literalmente não lembrar, só quando toca no assunto pai. Leve não seria, senão você não perguntaria. Ter a sensação de que não tem pai. Todas as vezes, gente, que a gente sente que tem algo errado, que a gente não tem certeza se é certo esse sentimento, é porque tem algo em nós para tratar a respeito disso, tá? Ter a sensação de que não tem pai, é até legal você ter falado isso, porque eu, inclusive, vou ler um trecho hoje de um livro para vocês, que eu tinha separado para ler ontem, e eu vou ler hoje aqui para vocês, do livro A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger, que é bem importante esse trecho pra gente entender uma coisa, tá? Mas a maioria das pessoas que o pai não esteve, né, ali presente, deixa eu contar essa dinâmica aqui. Eu vou mostrar essa dinâmica, porque isso é a parte mais importante, que senão eu me antecipo aqui nas partes. Vamos lá. Tá? Então, vamos supor que nós temos aqui o pai e uma mãe. E nós temos, deixa eu pegar uma piquitita aqui para mostrar você criança. Você criança não, mas você filha. Você filha ou você filho. Gente, isso aqui serve para homem e para mulher, tá? Não tem... Ah, Paula, você tá falando só com mulheres? Não. Se você é homem e tá assistindo essa live, isso aqui é você também. Tô fazendo rosinha porque, na verdade, a maior parte das pessoas que me assistem aqui são mulheres, então eu vou personalizar dessa forma, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Você tem o pai e a mãe. Como todo pai e mãe, o seu pai e sua mãe, todo ser humano tem demandas, tem criança machucada, tem questões com o próprio pai e com a própria mãe, se a gente colocasse aqui uma extensa árvore genealógica, eu vou colocar só os avós aqui, que são os pais dos seus pais, tá? Você há de convir comigo, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já reflita comigo, que o seu pai, ele é filho de um homem e de uma mulher, teu pai também foi criança, teu pai também teve feridas, teu pai também teve as bagagens dele, teu pai talvez tenha sido abandonado ou tenha sido extremamente cuidado pelo pai dele, pela mãe dele. Então, o teu pai também tem demandas relacionais, também tem projeções, também tem expectativas. Então, teu pai faz isso sobre você, com a humanidade dele, o teu pai envia informações diretas e indiretas para você sobre as faltas dele mesmo. Assim como a tua mãe também. Como a gente vai focar mais em pai, eu vou aprofundar menos em mãe, mas é a mesma coisa. Tua mãe também tem as feridas dela, também tem as questões dela, também teve as faltas dela e ela também vai projetar em você essas questões. Gente, no meu ponto de vista, mas não é um ponto de vista aleatório, é um ponto de vista de quem tem 10 anos de consultório, tem 10 anos de... 10 não, 12, mas vamos colocar 10 aqui para arredondar, né? Que tem muita experiência, já atendi mais de 1000 clientes nos últimos 10 anos, já trabalhei tanto com grupos quanto com individual, eu tenho certeza do que eu estou te falando, mas é um ponto de vista. Porque pode ser que algum profissional, alguma pessoa técnica, especialista também não acredite no que eu vou te falar agora, tá? Mas no meu ponto de vista, todo ser vivente, consciente ou inconscientemente, física ou espiritualmente, porque às vezes você nem conhece teu pai e tua mãe, todo ser vivente triangulou com pai e mãe. Ó, percebe que essa bonequinha tem olhinhos? Vou fazer aqui, ó, um triângulo. Triangulou com pai e mãe. E isso eu expliquei sobre as personalidades umas 2, 3 lives atrás, né? Da personalidade que todos nós temos. Escreve aí, de salvadora, de mediadora e de vítima. Todos nós temos as 3 personalidades. Talvez em algum momento a gente
focou mais em uma personalidade, focou mais em outra personalidade, mas todos nós temos as 3 personalidades e vivemos momentos onde cada personalidade reinou mais, ok? E aí o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, um triângulozinho, tá? Aqui, ó, pai, mãe e você. O que significa esse triângulo, tá? Em algum momento onde o seu pai foi mais frágil, onde o seu pai, de alguma forma, você sentiu, e talvez isso foi apenas uma percepção tua, de que teu pai foi abusado. Gente, eu vou fazendo as aspas aqui para você ir me acompanhando, tá? Porque tem coisa aqui que eu tô só hipotetizando. E talvez a tua mãe não tenha abusado explicitamente do teu pai, mas você sentiu e tomou as dores do teu pai, que você achou que sua mãe foi injusta, foi pesada com o teu pai. Então, o que você faz? Você fala assim, nossa, deixa eu cuidar do meu pai aqui, porque meu pai tá precisando de ajuda. Eu vou tirar a cordinha que vocês já entenderam aqui, a triangulação. Eu vou cuidar do meu pai, porque meu pai, coitadinho, olha só o que minha mãe fez ou faz com ele. Então, eu vou ficar aqui do lado do meu pai. Então, percebe que eu saio do meu lugar de filha, vou para um lugar de esposa, vou para um lugar talvez de mãe do meu pai, vou para um lugar que não é meu. Nesse momento eu entro em desordem e eu começo a ter consequências disso. Eu também fiz uma live, isso foi a 2ª ou 3ª live que eu fiz dessa série, onde eu falei muito profundamente sobre as compensações. Escreva aí, toda vez que eu estou fora do meu lugar, que eu estou em desequilíbrio numa dinâmica de dar e receber, ou que eu estou excluindo alguma coisa importante que precisa ser respeitada e incluída, toda vez que isso acontece, eu entro num estado de compensação. A própria alma, o nosso próprio inconsciente faz a compensação. Porque quando a gente está em desordem, é igual como, sei lá, se eu estiver fazendo exercício só para esse lado, meu corpo vai ficar torto e vai compensar, criando uma hérnia aqui, porque o próprio corpo, a própria dinâmica, a nossa própria natureza entende que se não compensar vai dar ruim. Então, toda vez que eu saio do meu lugar, eu acabo compensando essa desordem de alguma forma. E normalmente, como que a gente compensa? Perdendo saúde, perdendo dinheiro, tendo problemas recorrentes, padrões recorrentes, tendo problemas do nada, assim, que acabam tirando a minha atenção, entendeu? Tendo problemas de relacionamento, tendo problemas com filhos, adoecendo, filho que adoece, etc. Acontecem uns imprevistos. A maioria das vezes, todo imprevisto que acontece com a gente tem a ver com alguma dinâmica que está distorcida aqui, alguma lei que está sendo infringida, tá? Mas aí, quando eu vou pro lado do meu pai, você concorda comigo que eu estou excluindo a minha mãe? Você concorda comigo que algo em mim está dizendo, minha mãe não é boa o suficiente para ser esposa do meu pai? Minha mãe não está sendo uma boa mulher? Eu não quero essa mãe para mim. Nesse momento, eu tiro a minha mãe do meu coração. E quando eu tiro a minha mãe do meu coração, eu fico sem pai e nem mãe dentro do meu coração. Por quê? Porque se eu tô no lugar de mulher ou de mãe do meu pai, eu não tô no lugar de filha. Então eu excluí meu pai do meu coração. Parece não tão óbvio, mas é muito óbvio. Entende? E ao mesmo tempo, quando eu acho que minha mãe não é boa o suficiente pro meu pai, eu tô excluindo minha mãe do meu coração. Me sobra o que dentro do coração? Nada. E como é que eu, que sou fruto de um amor incondicional, espiritual, de um homem e de uma mulher, quando eu excluo um ou os dois do meu coração, eu vou pra vida vazia. E é por isso que a gente tem tanto problema de relacionamento, tanto problema de dinheiro, tanto problema com o chefe, com o cliente, etc. Porque daí eu vou para as minhas relações profissionais, relacionais de casal, até mesmo com os filhos, esperando que eles me deem algo que eu acho que meu pai e minha mãe deveriam ter me dado e não me deram. E aqui está o problema, gente. Isso aqui, ó, eu tô falando uma coisa simples. Você achou aqui que teu pai precisava de um apoio porque você acha que tua mãe foi má com ele. O contrário também pode acontecer. Nossa, meu pai foi mal com a minha mãe, meu pai traiu minha mãe, meu pai abandonou minha mãe, meu pai deixou a gente aqui. Então eu fico com raiva do meu pai e vou lá ficar do lado da minha mãe. Por isso, gente, que eu tô falando que pai ausente ou pai presente, todo mundo tem problema com pai, todo mundo tem, consequentemente, se eu tenho problema com pai, eu tenho problema com mãe. Então, quando eu tomo as dores de um ou do outro, eu imediatamente vou para um lugar fora daquele que é o meu lugar certo, de filha, de filho.
E nesse momento, automaticamente, quando eu tomo as dores da minha mãe, eu excluo o meu pai do meu coração, não quero que esse pai seja meu pai, mas por consequência eu acabo excluindo a minha mãe também. Porque quem escolheu meu pai para começar? Foi minha mãe. E outra coisa, se eu acho que meu pai não é bom o suficiente para minha mãe e eu vou para um lugar de igual à minha mãe, que eu fico do mesmo tamanho que a minha mãe, eu acabo excluindo a minha mãe do meu coração, porque eu tô dizendo, ela não é boa o suficiente para ser minha mãe, porque eu que tenho que cuidar dela. E, gente, aqui, ó, está a origem de todos os problemas da nossa vida. Se você entender isso, eu vou até ler de novo uma coisa que eu li esses dias na live. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. Eu vou até ler uma coisa que eu li pra vocês esses dias, que vale a pena ver de novo, vale a pena relembrar, porque é muito forte, que é o seguinte, peraí. Ai, Jesus! Aí, olha que forte que é isso. A ordem do dar e receber na família é subvertida, ou seja, é distorcida, é invertida, quando o mais novo, ao invés de receber do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Então aqui, ó, quando eu acho que minha mãe precisa do meu apoio, porque meu pai não é bom o suficiente para ela. Quando eu acho que meu pai precisa do meu apoio, que minha mãe não é bom o suficiente para ele. O que eu tô fazendo? Subvertendo, invertendo a ordem. Estou fazendo como se eu fosse igual ou superior a eles. Simples assim, óbvio, né? Quem tá comigo aqui, gente, eu sei que de vez em quando vocês entram, né? O assunto fica intenso e profundo, aí eu sei que vocês param de reagir aqui, mas reage aqui comigo. Quem tá aqui comigo, diga eu, tá fazendo sentido, tô compreendendo, me ajudem. Então, isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos o que eles mesmos não receberam dos próprios pais ou dos parceiros. Então, percebe que é interessante? Porque além dessa criança que é você, às vezes é arrogante e vai para esse lugar, mas os seus pais também fazem isso com você. E escreva aí, por gentileza, todo pai, toda mãe, vivo, não vivo, presente, ausente, conhecido, não conhecido. Se você conheceu teu pai, se não conheceu tua mãe, não importa. Todo pai, toda mãe fez maldade sistêmica com seus filhos. Vou tomar um golinho de vodka, mentira, é água. Todo pai, toda mãe, por conta da criança machucada, por conta das suas demandas, por conta das suas faltas, projetaram uma expectativa nos seus filhos, que os seus filhos, por sua vez, não podem entregar para esse pai e para essa mãe, porque eles nem têm para entregar. E por isso, esse pai e essa mãe acabaram fazendo o que eu chamo, só eu chamo isso, tá? Carinhosamente, de maldade sistêmica. Que é essa questão, ó. Os pais querem receber como se fossem filhos. E os filhos querem dar como se fossem pais. Isso está escondendo uma demanda que esses pais acham que não receberam dos pais ou dos próprios parceiros. Então, vamos supor que a sua mãe achava que o teu pai, como marido, deveria ter dado algo a mais para ela e ele não deu. Ela vai lá e coloca essa informação para você, às vezes, inclusive verbalmente, fica a dica da live da mãe que quer ser amiga dos filhos, da filha, tá? E ela coloca essa informação como uma expectativa. Tá, minha filha agora tem que suprir essa dor em mim. Meu filho tem que suprir essa dor em mim. E aí ela acaba solicitando, ela acaba puxando, é quase como se puxasse fisicamente mesmo, gente. Ela acaba puxando esse filho, essa filha, para estar nesse lugar. E o pai também faz isso, tá? Não vai achando que é sua mãe, não. O pai também faz isso. Muitas vezes o pai, e isso a gente estudou um pouco mais profundamente ontem, como os homens da família estão muito machucados, as mulheres também, mas vamos olhar aqui para os homens. 99%, se eu perguntar aqui para vocês, 99% de vocês, o teu avô foi embora e abandonou teu pai. 99% o avô e bisavô ou morreram e não cuidaram da família, ou tiveram amantes e foram embora, tiveram outra família, ou abandonaram, ou ficaram lá de corpo presente, mas estava com tanta saudade da pátria, porque aquele pai, aquela mãe, aquele vô, aquele homem que fugiu da pátria, que ele amava, que ele tinha as coisas dele, às vezes ele tinha negócios lá na pátria dele e ele teve que fugir para sobreviver. Então, a maioria dos homens, gente, do nosso pai e da nossa mãe, estão assim, ó, tá vendo os olhinhos? A maioria deles estão assim, ó. E se você for ver, se teu pai não foi
cuidado pelo pai dele. Mesmo que o pai foi presente fisicamente, mas de alma ele estava olhando para outro lugar. E aí o teu avô abandonou ou estava olhando para outro lugar. Teu bisavô abandonou ou estava olhando para outro lugar. Cara, como é que fica esse pai aqui? O pai humano, ele vai falar, minha filha, você tem que cuidar de mim. Aí ele vai encontrar uma mulher que provavelmente também tem uma história onde as mulheres estão olhando para trás, onde as mulheres também têm uma dor muito grande do destino da família lá atrás. Vamos colocar um bonequinho aqui e colocar um bonequinho aqui representando as dores, esse destino pesado desses homens da família e dessas mulheres da família. Aí o teu pai humano e a tua mãe humana, eles estão indisponíveis. Então, por isso que mesmo eles presentes fisicamente, de alma, de coração, eles têm tanta dor que muitas vezes eles estão olhando para trás. É por isso que muitas mães, às vezes mesmo dando muito carinho, dando muita atenção para os filhos, eu atendo muitas mulheres no consultório, gente, que a gente vai ver, aí a mulher fala assim para mim, mas minha mãe foi tão presente, minha mãe cuidou de mim, minha mãe às vezes até me sufocou, inclusive, de tanto amor que ela me deu. Não sinto a minha mãe ausente, mas a gente vai olhar na constelação, o bonequinho da mãe tá olhando para um lugar, nada a ver, não olha para a filha. E por que não olha para a filha? Porque o coração dela, a alma dela, o inconsciente dela ainda tá buscando alguma coisa lá de trás. É por isso que nós somos a geração que vamos mudar tudo, gente. Nós somos a geração que vai mudar o rumo de tudo. Nós somos a geração que vamos ressignificar de tal maneira que a gente vai pegar a força dos nossos ancestrais para colocar a serviço da vida. E vamos parar de repetir padrão. Só que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que vir para a Masterclass do dia 26, a gente tem que vir para um processo de mentoria individual, em grupo, para você ir processando essas coisas e você ir se lapidando e você ir soltando esses pesos para você voltar para o seu lugar, que é aqui na frente. Mas por que é importante a gente entender isso? Vocês estão compreendendo agora, ainda mais fortemente, que não importa se pai foi presente fisicamente ou ausente, todo mundo tem problema com pai e mãe? E outra coisa é que, se eu vejo com julgamento o meu pai, o homem, o humano do meu pai, em relação às coisas que ele fez com a minha mãe, comigo, com os filhos, com a vida, com o dinheiro, etc., qual é a tendência que acontece comigo? Escreve aí, ó. Tudo que eu não concordo, eu repito do meu jeito. E aí vou recapitular algo que eu também já falei em lives anteriores. A gente não repete só igual. Vamos supor que teu pai foi embora, tá? Aí você fala assim, eu não concordo que meu pai foi embora e abandonou minha mãe. Não, meu Deus, que absurdo. Como que pode uma coisa dessa? Tá? Aí o que acontece? Ou você vai encontrar um homem igual ao teu pai, que também vai te abandonar, que também vai embora, ou que tá indisponível, não vai conseguir estar disponível para você. Ou você vai encontrar um homem que vai ficar com você, vai ser super presente, vai ser super parceiro e você não vai conseguir usufruir, porque você vai acabar repetindo teu pai. Ou você não vai nem ficar disponível para ter um relacionamento de casal. Você não vai nem olhar a possibilidade de ter um relacionamento de casal só para não correr o risco. E aqui, mais uma vez, nós comprovamos que todo mundo tem problema com pai e mãe. Acho que essa live eu vou mudar de nome. Essa live vai chamar Todo Mundo Tem Problema com Pai e Mãe. E aí, voltando ao texto que nós estamos falando aqui, ó. Pois então, os pais querem receber como se fossem filhos, os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber, em vez de fluir de cima para baixo, como é o fluxo natural da vida, tem de fluir de baixo para cima contra o fluxo da gravidade. Porém, essa forma de dar como um riacho que quer subir a montanha ao invés de descê-la, acaba não alcançando a sua meta. E aí ele diz aqui, então, quando um filho infringe a hierarquia de dar e tomar dos pais, ou seja, quando o filho sai do lugar de filho, de filha, para ir ficar no lugar que não lhe pertence, para ir tomar as dores do pai ou tomar as dores da mãe, esse filho acaba se punindo com fracasso e declínio. Porque
não é contrafluxo. Só que como é por amor que a gente transgride a ordem, ou seja, a intenção é boa, mas de boa intenção o inferno tá cheio, como diz o outro, ele acaba não se dando conta, você filho, acaba não se dando conta da sua arrogância, da sua presunção. E acha que tá agindo bem. Gente, mas eu estou cuidando da minha mãe. Gente, mas eu estou cuidando da minha filha. Eu estou fazendo isso para que minha filha não passe pelo que eu passei. Eu estou fazendo isso para que o meu pai fique bem, para que minha mãe fique bem. Eu estou cuidando, estou parando de cuidar do meu casamento, estou parando de cuidar dos meus filhos, da minha empresa, para ficar cuidando dos meus pais, para que os meus pais me vejam como uma boa filha. Então são pequenos detalhes, mas são detalhes que inclusive a gente aprendeu socialmente a ter crenças que levam a gente a infringir a ordem. E aí o que Bert fala aqui, ó? A ordem não se deixa suplantar pelo amor. Ou seja, a ordem é uma lei soberana à tua intenção. Não importa a intenção amorosa, gentil, carinhosa, bonita, romântica que você tenha. Se você tá fora do teu lugar, se você tá em desequilíbrio, se você tá excluindo alguma coisa, você vai ter compensação. E a compensação é perda de dinheiro, perda de felicidade, perda de prazer na vida, perda de negócios, perda de relacionamentos e repetição de padrões. Entendeu? Então, agora eu preciso falar de uma outra coisa, porque eu já esmiucei bastante isso, né? E para variar, nós já estamos aqui num tempo avançado do nosso encontro de hoje. Existem alguns momentos, lembra que eu falei da maldade sistêmica? Quando você tem uma mãe que a humana dela ficou muito brava com teu pai, seja teu pai presente, seja teu pai ausente, o que acontece? Essa mãe, ela vai fazer de tudo para você ir pro lado dela. Isso acontece com o pai também. O pai ficou bravo com a tua mãe, ele não quis que a tua mãe fizesse isso, aquilo com ele. Ele foi traído, enfim, aconteceu alguma coisa com ele. E aí ele não quer que você, filha, fique do lado da tua mãe. Gente, muitos pais fazem isso, muitas mães fazem isso. E provavelmente você faz isso sem perceber. Mesmo que você seja feliz no seu casamento. Lembra que eu falei que todo mundo faz maldade sistêmica, todo pai e toda mãe faz maldade sistêmica, e todo filho, toda filha entra em lugares como, por exemplo, de mediadora, salvadora e vítima. E, portanto, todo mundo passa por algum tipo de dinâmica muito parecida com essa em algum tempo da vida ou vários tempos da vida. Se a tua vida não está fluindo, se você não está fazendo o dinheiro que você gosta, se as coisas não estão acontecendo pra você, se você não tem um relacionamento de casal leve, se você não tá bem com a tua saúde e com o teu corpo, você está vivendo esse tipo de dinâmica de forma inconsciente, tá? Aí, vamos supor que essa mãe, vou fazer essa mãe porque o texto que eu vou ler pra vocês é uma mãe, tá? Vamos supor que essa mãe tá muito brava com o pai, porque o pai isso, aquilo. Então, é como se ela seduzisse a filha a ficar do lado dela. E aí eu vou ler o texto para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Olha só que forte isso. Uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que o filho ficasse igual ao pai, igual ao ex-marido. E o terapeuta sistêmico constelador ordenado falou assim para essa mãe: olha só, minha querida, o seu filho tem a liberdade de imitar o pai. E se você quer livrá-lo da necessidade sistêmica, tome nota disso. Se você quer livrá-lo da necessidade sistêmica de fazer igual ao pai, você vai ter que dizer assim pro seu filho, tá? Filhinha, filhinho, você pode ficar com o que eu te dei ou com o que o seu pai te deu. Você pode ser como eu ou como ele. A mulher indignada objetou e falou assim: mas e se ele se tornar um alcoólatra? O terapeuta responde: mesmo assim, diga-lhe então: eu aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é esse. Quem aqui sente até uma dor no coração com esse texto? Faz um coração partido aí. Quem aqui sente, mas como assim, Paula? O terapeuta tá falando pra ele, pra essa mãe, que daí então é melhor o filho se tornar um alcoólatra? Aí tem uma explicação aqui. O efeito desse tipo de permissão e respeito ao pai. Porque, gente, pensa aqui comigo. Por que um homem se torna alcoólatra? Você já parou pra pensar nisso?
Por que uma mulher se torna alcoólatra? Por que uma pessoa, vou colocar pessoa aqui pra gente analisar mais profundamente, tá? Por que uma pessoa tem vício? Por que uma pessoa se envolve com drogas, com crime? Por que uma pessoa fica em profunda depressão? Você já parou pra pensar nisso? Cara, não cometa mais o erro, meus amores. Não cometa mais o erro de olhar só a capa das coisas. Quando você olha só para a capa das coisas, você se torna totalmente injusta. Quem aqui já passou por depressão? Quem aqui já teve um vício? Quem aqui, como eu, inclusive, que já tive fibromialgia, bulimia, já tive, tá? Isso é real. Já tive depressão profunda, já tive síndrome do pânico, crise de pânico, já tive, que mais que eu tive? Eu tive hipocondria, a primeira doença que eu tive psíquica, psicossomática, foi estresse. Com 9 anos de idade eu tive minha primeira crise de estresse, depois eu tive hipocondria, depois foi depressão, depois foi pânico, enfim, depois eu terminei o ciclo com fibromialgia, tá? Tive depressão algumas vezes. Tive vício em bebida, em cigarro lá no passado, bastante. Cara, por que a gente tem isso? Você já parou pra pensar? Talvez a gente possa fazer uma live só de vícios, inclusive, e questões nesse sentido. Mas quem somos nós para julgar a dor da alma de alguém? Nós já estudamos um pouco aqui a importância dos abortos. A maioria das pessoas que tem doenças que não tem uma causa, que a gente consegue justificar a causa, elas têm uma dor muito grande em relação ao pai, à mãe. Elas podem ter comprado uma dor muito forte do destino da família, de tragédias da família. Já tratei pessoas, por exemplo, que estava ligada a uma tragédia, alguém que foi assassinado, alguém que foi um cruel assassino. E a gente é identificado por memória celular. Memória celular é científico, gente. Tem aqui, ó. Tem o livro Não Começou Com Você, que fala de memória celular. Tem o livro Epigenética, eu não vou virar aqui para mostrar, porque tem muito livro aqui na minha frente. Mas tem o livro de epigenética. Epigenética é considerada a nova biologia, onde a gente consegue compreender a influência dos genes da memória celular, que são memórias, informações que a gente tem no nosso DNA, que a gente tem nas nossas células, e que fazem com que a gente tenha problemas psicológicos baseados em histórias que aconteceram lá atrás, que não foi nem a gente que viveu. Nós temos o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Então, quando eu julgo, esse homem é alcoólatra, poxa, ele não consegue parar de beber, é tão simples, por que ele não coloca um propósito forte na vida dele? Tá faltando Deus na vida dele. E aí não para de fumar, tá se denegrindo, tá se acabando fisicamente, não consegue fazer uma atividade física, não consegue se manter num trabalho. Esses dias eu estava atendendo uma cliente que ela estava contando, né, sobre coisas muito tristes da família de origem dela, né, dos homens que inclusive foram moradores de rua, que não conseguiam ter integridade física, saúde básica, assim, não conseguia tomar banho. Só que quando a gente vai olhar o destino dessas pessoas e a ligação inconsciente dessas pessoas com dores muito profundas da família, a gente começa a entender que nada acontece por acaso. E é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, gente, porque nós estamos ativando um respeito muito profundo pela dor, pelas histórias, pelas possibilidades. Porque tem gente que nunca vai conseguir mudar. E não é porque essa pessoa é fraca, é porque ela não consegue. Tem algo que é mais forte do que ela. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de julgar, tá, mas é alcoólatra. Tá, é alcoólatra, esse foi o pai certo para esse ser. Porque você casou com um alcoólatra. Você casou com um alcoólatra porque provavelmente você também tinha, provavelmente não, porque você também tinha ligações com dores da família, com homens ausentes. Você também comprou a dor do destino das mulheres da família. Você também tem um vício, certamente. Se você se casou com um homem que tem um vício, você também tem um vício. Até porque a gente atrai aquilo que a gente é. De repente, seu vício é em julgar, seu vício é trabalhar, seu vício é engordar, seu vício é sei lá o quê. É academia. Todo mundo tem vício, gente, inclusive. Quem não tem vício aqui que tira a primeira pedra. Entendeu? Então é muito sério isso. Nós precisamos sair desse mito de que é só querer que consegue. Não é. Não é.
Tanto que se você vê, sabe o que é um problema sistêmico, inclusive? Um problema sistêmico é quando você já sabe como sair de algo, você já planejou, você já criou o plano, você já criou... Você sabe quais são os comportamentos, mas parece que tem algo maior do que você que te impede de fazer essa mudança, essa virada de chave. E quem aqui nunca passou por isso que atira a primeira pedra? Quando eu conto pra vocês, eu era planejadora financeira, já era psicóloga, já era coach, já estudava educação financeira, já estudava sobre crenças e me endividei. Em 2013, quando eu me endividei, eu era planejadora financeira, gente. Por que eu me endividei? E foi aí que eu conheci a constelação familiar e eu falei, cara, que coisa massa isso. Então, voltando aqui, tá? O terapeuta respondeu, mesmo assim, diga-lhe então, aceito que se torne igual ao pai. O teste é esse. E aí, então, diz aqui, ó. O efeito desse tipo de permissão e respeito ao pai é que o filho pode alimentar o seu amor por ele, aceitando-o como ele é, sem a necessidade de assumir o seu emaranhamento. O que é emaranhamento? É esse filho, essa filha se misturar com a dor do pai. E a gente, inconscientemente, quando eu não posso, esse ser aqui, ó, não pode amar o pai porque ele tem que ficar do lado da mãe. Se acha que se eu amar meu pai, eu vou trair minha mãe. Sabe o que acontece? O que está escrito aqui, ó. Se a mãe dissesse de jeito nenhum, você pode se tornar igual ao seu pai. É como se ela estivesse falando assim, ó, você tem que me amar, você tem que ficar do meu lado, você tem que suprir o que teu pai não deu pra mim, você tem que suprir o que meu pai não deu pra mim, o que minha mãe não deu pra mim, o que a vida não deu pra mim, e você tem que ficar do meu lado, porque se você amar o seu pai, você está me traindo, eu não vou mais te amar. A mãe não necessariamente verbaliza isso, mas às vezes verbaliza, tá? E aí, Bert diz aqui, ó, o filho incapaz de proteger, filho e filha, tá, gente? Aqui filho é só a forma como foi escrito. O filho incapaz de proteger-se fica sujeito à obrigação sistêmica. Grifa aí, ó, obrigação sistêmica. É obrigação, é um negócio que fica mais forte do que você mesmo. E é cego, é lealdade invisível. Não é palpável, você não sabe, você não percebe, a menos que você venha fazer uma constelação. O filho incapaz de proteger-se fica sujeito à obrigação sistêmica de fazer isso, de repetir o pai, de se emaranhar, de se misturar com o destino do pai, para respeitar o vínculo com ele. E assim, esse filho, essa filha, está conservando exteriormente a lealdade a um dos pais. Então, não, eu estou sendo leal à minha mãe, tô aqui do lado dela, tô comprando a briga dela, tô aqui amiga dela, tô aqui, ó, torcendo, mãezinha, conta comigo, entendeu? Conservando exteriormente a lealdade a um dos pais e interiormente ao outro, de forma secreta. Ninguém sabe que no fundo, ele está alimentando o amor lá dentro do coraçãozinho pelo pai amesquinhado, pelo pai alcoólatra. E assim os filhos conseguem manter a família unida. Lembra? Mediador, salvador e vítima. Aí é a hora que a criança começa a ficar doente. Aí é a hora que a adulta começa a falir, perder dinheiro. Ter que pedir dinheiro pra mãe, dinheiro pro pai. É aí que começa as coisas não darem certo. É aí que começa a entrar em relações abusivas. Começa a ser abusiva. Por quê? Porque é uma forma de repetir inconscientemente, estou amando meu pai fazendo as cagadas que ele fez. Só que eu vou fazer de um jeito diferente para não ficar tão claro, tão explícito, tão óbvio que eu estou repetindo e amando meu pai. Gente, quem tá comigo? Diga aí. E aí ele diz aqui, dessa forma, mesmo que o filho consiga manter a família unida, o sistema não atinge o ponto de equilíbrio que vem do amor natural e espontâneo, porque é tudo pesado, é tudo doente, percebem? E aí, por esse motivo, nenhum dos genitores pode realmente triunfar sobre o outro. Não pode ter o pai melhor que a mãe melhor que o pai, até porque no nosso coração, pai e mãe, no nosso físico, no nosso genético, pai e mãe é 50-50. Então, quando uma mãe se faz melhor do que o pai se faz melhor do que a mãe, o que está acontecendo?
Um está ficando maior do que o outro. Um está requerendo mais do filho. E está criando esse movimento adoecido, onde o filho, a filha, tem que ficar aqui, segurando um, segurando o outro fora do seu lugar, ou mediando a relação de casal dos dois, como se fosse um adulto. E aí, obviamente, que daí a vida dessa filha, desse filho, tá aqui na frente, ó. Saúde, prosperidade, casamento, filhos, um monte de coisa legal tá aqui na frente. Mas essa criança aqui, essa filha, esse filho, não consegue palpar isso. Porque não se sente autorizado, não se sente permitido a ir viver isso aqui. Gente, essa conversa aqui é uma constelação, tá? Vocês não têm noção do que nós estamos fazendo aqui. E aí, finaliza então dizendo: por esse motivo, nenhum dos genitores pode triunfar sobre o outro. E é por isso que a gente precisa entender que, se a gente fosse resumir essa conversa, não importa se você foi criada pelo seu pai e sua mãe juntos, pelo seu pai e sua mãe separado, pela sua avó, pelo seu avô, por um pai e uma mãe adotiva, por cuidadores, se você foi criado numa instituição, entendeu? De órfãos, se você foi criado na igreja, se você foi criado na rua, se teu pai, sua mãe foram presentes ou ausentes, você precisa cuidar de estar no seu lugar. E não menos importante, como eu venho, inclusive, repetindo várias vezes para vocês sobre a minha própria história. Eu já entrei em pontos cegos diversas vezes, em todas as áreas da minha vida, inclusive financeira. 2022, 2023, eu quase fali. Eu só não fali porque eu presto serviço. Então, abri a agenda e comecei a me movimentar de novo, mas eu entrei num ponto cego bizarro. E esse ponto cego foi eu saindo do meu lugar de filha de novo. Eu demorei uns meses. É óbvio que quanto mais a gente se trata, gente, quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente se autoconhece, mais rápido a gente volta. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você não vai entrar em ponto cego. É por isso que quando eu mando meditação lá pra vocês no grupo, façam as meditações, comam esse conteúdo, se envolvam com essa série de lives Enriquecimento Sistêmico, se inscrevam para participar na Masterclass gratuita, dia 26, às 10 horas, onde eu vou te ensinar como enriquecer sem perder saúde e família. E eu também vou te apresentar a oportunidade de estar comigo, de viver comigo uma linda jornada de enriquecimento sistêmico na nova mentoria. E independente de você aceitar o chamado de estar comigo na mentoria ou não, você vai ter um baita de um conteúdo massa demais que vai ficar disponível para vocês na Masterclass. Além dessa série Enriquecimento Sistêmico, que fica disponível até dia 5, tá? Depois ela vai subir para quem faz mentoria comigo, para quem paga, tá? E que mais? E lembrando que o meu YouTube maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva, porque lá tem quase 500 vídeos maravilhosos, profundos, como essa sessão aqui. Nós fizemos uma baita numa sessão, né, gente? Então eu quero saber aqui, ó, antes de eu fechar essa live, por que valeu a pena estar aqui? Quem pode escrever aqui? Por que valeu a pena estar aqui hoje? O que você aprendeu de mais valioso? Posso pedir para vocês que estão aqui comigo, eu vou começar a chamar vocês individualmente, porque um monte de gente não está escrevendo lá na live para mim, hein? Por que valeu a pena estar aqui hoje? Coloque seu insight principal no feed. Eu vou deixar a live salva ali no feed. Vai ali, tira um tempinho daqui 10 minutos até a live subir, às vezes são uns 10 minutinhos. Vai ali no feed, faz essa generosidade de espírito, porque isso é uma forma de você contribuir com o planeta também. Quando você vai lá, você faz um pagamento, que eu chamo de pagamento energético espiritual. Você vai ali e você contribui comigo, você contribui com as pessoas, porque muitas pessoas vão passar e falar, tá, só mais uma live. Mas daí ela vê o teu insight lá, ela vai falar, meu Deus, eu preciso assistir essa live. Então não subestime o poder que você tem de ajudar o planeta com um simples comentário. Com um simples apertar no aviãozinho ali e mandar para suas amigas, para os seus amigos, tá? Ali, ó, colocarmos no nosso lugar, aprender a ser eu. Olha que bonito isso, gente. Nós estamos realmente vivendo uma jornada muito poderosa aqui de enriquecimento sistêmico, tá? E vocês que estão se dedicando, vocês podem ter certeza absoluta que muita bênção e luz vai chegar na vida de vocês. Não porque a Paula está falando isso, mas porque
Todo esforço nosso na vida é recompensado, o planeta é justo, o universo é justo, Deus é justo, e aqui se planta, aqui se colhe. Aqui se planta, aqui se colhe. Amanhã, 7h07, estaremos juntos. Amanhã vai ser cedinho a nossa live, tá? E provavelmente na sexta eu devo fazer meio-dia ou um pouquinho mais tarde ali, porque eu vou atender na sexta até acho que perto do meio-dia, tá? E aí eu vou fazer a live um pouquinho mais tarde. No sábado também devo fazer a live, não sei ainda. Depois a gente vai se organizando, tá? Mas nós temos agora um novo assunto que vai ser sobre missão e propósito, que vai ser a nossa live de amanhã. Missão e propósito na perspectiva sistêmica. Boa tarde e até amanhã. Tchau, gente.